Olá, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para esta Santa Missa. E eu convido você já no início dessa celebração a colocar diante do altar do Senhor o seu pedido de oração para esta noite. Hoje nós vamos rezar a memória, ou melhor, a festa litúrgica de São Matias, apóstolo que nos ensina que é preciso estar em comunhão para a vinda do Espírito Santo de Deus. Queremos rezar também essa Santa Missa em algumas intenções pessoais e particulares. Ontem, pelos 42 anos de união matrimonial de Matilde e Zequinha, meus tios lá de Curitiba, padrinhos de Crisma, e também hoje aniversário de uma prima Deia, que Deus a abençoe. Mas queremos rezar também essa Santa Missa em sufrágio da alma de Carlos da Hora Costa, falecido há 7 dias. Vamos rezar hoje pedindo a graça de Deus, do Espírito Santo, sobre a família que chora o luto do Carlos, mas também pedindo a graça da esperança da ressurreição. Por todas as nossas intenções, meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos a Santa Missa. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos enviei para produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, bendito é Deus que nos reúne no seu amor, bendito é Deus que nos chama à conversão. Por isso, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que associaste São Matias ao colégio dos apóstolos, concedei por sua intercessão que, fruindo de alegria no vosso amor, mereçamos ser contados entre os vossos eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se, irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do nosso ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito que deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que ele foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da ressurreição. Então apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar este ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, vamos meditar, irmãos e irmãs, o Salmo 112. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Todos. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. No nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Todos. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres.
Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Levanta-te da poeira, o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-los assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres de seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. E agora, irmãos e irmãs, vamos ficar em pé, vamos aclamar com alegria o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dignei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que meu Pai me enviou, tudo que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos dignei para irdes e para que produzais fruto e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa, missa em que nós celebramos hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de maio, nós celebramos a festa litúrgica de São Matias, Matias Apóstolo. Caríssimos irmãos e irmãs, a festa de hoje, ela começa a nos mostrar, como nós estamos celebrando nesse tempo pascal, a luz do Espírito Santo de Deus. Nós celebrando hoje a festa de São Matias Apóstolo, nós estamos celebrando uma promessa que o Espírito Santo de Deus desceria sobre toda a igreja reunida, sobre todos nós. No tempo pascal, como eu tenho dito há alguns dias, nós conseguimos viver alguns sentimentos muito próprios, muito similares, muito particulares. Em primeiro lugar, no tempo ainda da Semana Santa, de modo particular no começo do tríduo pascal, o nosso coração se enchia da tristeza da morte de nosso Senhor, mas da esperança da ressurreição. Nós nos compadecíamos com Jesus Cristo, que por nós vai à cruz, morre por nós homens,
para a nossa salvação, mas também o nosso coração se enchia de esperança, porque a sua promessa seria que no terceiro dia ressuscitasse. Celebramos no Sábado Santo a grande ressurreição de Jesus na vigília pascal. O Senhor que sai do túmulo, que ressurge para a luz eterna. E nós celebramos também com alegria, durante todo esse tempo pascal, os passos dos apóstolos, dos discípulos, para encontrarem o Senhor ressuscitado e, uma vez encontrado o Senhor ressuscitado, anunciar nosso Senhor. Aqueles que se perguntam, mas quem é Matias apóstolo? Porque na lista dos 12 escolhidos por Jesus, Matias não se faz presente. E de fato, Matias não foi um dos 12 escolhidos por Jesus Cristo. Matias, a sua escolha foi uma escolha muito peculiar. A sua eleição foi uma eleição muito particular, muito ímpar. Amados irmãos e irmãs, existe teologicamente uma promessa que o Espírito Santo juntaria a igreja, que o Espírito Santo desceria sobre a igreja e sobre os 12 apóstolos. No entanto, Judas, o traidor, ele, após a traição, foi suicidar-se. Aqui, o número dos 12 apóstolos fica vago, fica faltando um personagem importante, um apóstolo importante. A primeira leitura de hoje foi tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Ou seja, nós voltamos antes da vinda do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Estamos nesse período entre a ressurreição e Pentecostes, e a igreja se vê necessitada da 12ª coluna, do 12º homem escolhido, para que o Espírito Santo fosse plenamente derramado sobre a igreja. Era preciso escolher um homem. Era preciso escolher um capaz de também ter todo o ministério dos apóstolos. A primeira leitura de hoje começa com Pedro, o grande alicerce pelo qual Cristo edifica a igreja. Tu és a pedra pela qual edifico a minha igreja. Pedro toma a palavra e, cheio também da ação de Deus, do Espírito Santo, começa a sugestionar que fosse acrescentado mais um homem para completar os 12 apóstolos. Pedro começa a dizer sobre Judas e traz o papel de Judas como um papel natural, vamos dizer assim, sobre a Escritura. Algo que a Escritura já tinha alertado que aconteceria, mas enaltece o ministério de Judas. Aqui nós estamos vendo algo interessante, irmãos e irmãs, que hoje nós podemos contemplar na vida do ministerial dos sacerdotes. Pedro começa a falar de Judas, mas vai mais precisamente no ministério de Judas. E sempre, queridos irmãos e irmãs, o ministério é maior que a pessoa. O sacerdócio é maior que o sacerdote. O sacerdócio, ele é eterno. O ministério é eterno. O ministério pode ser comum, pode ser dividido. Ele vai muito mais além do que a pessoa que é ministro. E nós sabemos da história de Judas, nós conhecemos a história de Judas, que mesmo sendo traidor de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo liderado a traição de Jesus, continuou sendo apóstolo, continuou tendo a graça de exercer um ministério apostólico. No entanto, com a sua morte, os discípulos ficam desfalcados. O número 12, que representa as 12 tribos de Israel, a igreja em perfeição, as colunas da igreja, ela foi desfalcada e então houve a necessidade de escolher um novo homem para o mesmo ministério. Uma nova pessoa para ocupar o ministério apostólico. E diz a Sagrada Escritura no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos que Pedro tinha à sua frente 2 homens.
um homem chamado José, conhecido por Barsabás, e outro Matias. E era preciso escolher um dos dois. Diz a Escritura que esses dois homens conheceram Jesus desde sempre, os seus passos, viveram com o Senhor, viram o que o Senhor tinha feito, manifestaram e propagaram a graça de Deus enquanto nosso Senhor Jesus Cristo pregava e anunciava o reino de Deus. E foi preciso a escolha. A escolha de Matias, ela é também interessante, porque diante de dois homens é preciso escolher um. Então a oração é o caminho. Diz a Sagrada Escritura que os apóstolos, todos os apóstolos que estavam reunidos, fizeram ao Senhor a oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois deve ocupar o ministério e o apostolado no lugar de Judas. Mostra-nos. Senhor, conheces o coração, mostre-nos, dê-nos um sinal. E resolveram então lançar a sorte, algo que naquele tempo era comum, e lançaram a sorte sobre Matias. Matias então foi escolhido. Como eu dizia, queridos irmãos e irmãs, a peculiaridade da escolha de Matias, ela vista Pentecostes, porque era preciso 12 estarem reunidos, os 12 apóstolos, para a vinda de Pentecostes. A escolha, portanto, do ministro, do apóstolo Matias, nos dá a graça da esperança do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Deus escolhe, Deus continua chamando, Deus continua exercendo o verbo vocare, chamado, chamando. Nosso Senhor continua elegendo novos apóstolos, novos homens e mulheres determinados para anunciar o Evangelho. Diz o Evangelho de hoje, o evangelista São João, capítulo 15. Em primeiro lugar, Jesus fala do amor. Permanecei no meu amor. E como nós sabemos, aquilo que eu tenho dito nas homilias anteriores, como São João Evangelista, ele tem uma facilidade para nos mostrar a teologia escondida na Trindade, a teologia que envolve a Trindade. Permanecer no amor é permanecer no Espírito. Permanecer no amor é ter o coração voltado ao Espírito Santo de Deus. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, e eu permaneço no seu amor. Nosso Senhor nos diz isso porque Ele quer nos manifestar a alegria. Em tempos de dificuldades que nós estamos vivendo, amados irmãos e irmãs, a alegria tem sido o grande convite da humanidade. Queremos nos alegrar, mas uma alegria plena, uma alegria duradoura, uma alegria capaz de ser eterna. E qual alegria que nós estamos falando? Nós estamos falando da alegria da ressurreição, da alegria da vida eterna. Nós estamos falando, se formos dar nome a essa alegria, diríamos Jesus Cristo. Mas há um detalhe. O detalhe do amor. O amor é um caminho duplo, um caminho de duplo sentido, um caminho de mão dupla. Ao passo que nós somos amados por Deus de modo extraordinário, nós também devemos amar, manifestar o seu amor. Por isso que Jesus disse: este é meu mandamento. Mandamento que devem seguir os apóstolos, mandamento que devem seguir os evangelistas, mandamento que devem seguir os homens e mulheres que conhecem Jesus Cristo. Se nós reconhecemos que somos amados por Deus, manifestemos o amor dele ao mundo. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como o Senhor amamos os irmãos, ou devemos amar os irmãos como nosso Senhor nos amou. Por fim, amados irmãos, Jesus nos dá uma boa notícia. Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não conhece o seu Senhor. Vos chamo amigo. Conhecer Jesus,
nos faz amigos dele. Conhecer Jesus nos torna íntimos nele. E se nós conhecemos Jesus, se nós conhecemos o seu coração, nós sabemos que nós não nos escolhemos, tampouco escolhemos Jesus para seguir. Isso quebra um pouco a nossa humanidade, o nosso ego, a nossa crista, com todo o perdão da palavra, porque muitas vezes, irmãos e irmãs, a nossa prepotência é tamanha que a gente imagina escolher Jesus, escolher seguir Jesus, escolher ser amado, escolher viver, escolher ter bênçãos. E com todo respeito a todos vocês, meus irmãos e irmãs, nós não somos capazes de escolher Deus. Ele nos escolheu. Primeiro Ele olhou por nós. Primeiro Ele nos amou. Primeiro Ele nos viu. Primeiro Ele nos achou. Lembremos de Filipe. Ah, Filipe, eu te vi debaixo da figueira. Eu vi. Deus escolheu. Deus nos amou. Deus nos viu por primeiro. Não fomos nós que o escolhemos. Não fomos nós que o seguimos de uma maneira própria, dizer, tomamos a liberdade. Não. A iniciativa sempre vem do céu. O desejo sempre partiu do céu. E eu quero dizer algo muito próprio no coração de vocês. Deus te escolheu por primeiro. Antes de fazer o céu e a terra, Deus já havia escolhido você. Com todas as suas fraquezas, com todas as suas humanidades, com todas as suas fragilidades, Deus te viu. Deus te escolheu. Deus te achou. E te achou, queridos irmãos e irmãs, para que você possa produzir frutos. Frutos de paz, frutos de amor, frutos de caridade, em outras palavras, frutos de céu. É preciso, irmãos e irmãs, olharmos esta palavra com muita fé, com muito desejo no coração de produzir frutos como os apóstolos produziram, frutos de sabedoria, mas sobretudo frutos de esperança. E isso, irmãos, em 2020, mês de maio, dia 14, em meio à pandemia que o mundo vive, você foi escolhido para dar testemunho da misericórdia. Você, meu irmão, minha irmã, foi escolhido, foi escolhida para dar testemunho do amor. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. O mundo precisa hoje do nosso testemunho. Todo discípulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele foi martirizado. Por isso que a igreja se veste de vermelho, para dizer que somos testemunhas, que o sangue dos apóstolos foi utilizado para regar, para frutificar no coração do mundo a chama do amor e do Divino Espírito Santo. Você hoje faz parte dos apóstolos, você hoje foi escolhido. Então, vamos dar testemunho do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos depositar no altar do Senhor nesse momento as nossas orações, preces, súplicas, intenções. Vamos colocar no coração de Deus nossa vida, colocar no coração de Deus nossa esperança, pedir que o Senhor venha em nosso auxílio. A nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo cristão, invoquemos a bondade divina, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que governam, invoquemos o Senhor Todo-Poderoso, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, invoquemos
o juiz de todos os seres humanos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. De modo particular, rezemos em sufrágio da alma de Carlos da Hora Costa, para que Deus Todo-Poderoso conceda o descanso dos justos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por Matilde e Zequinha, que completaram ontem aniversário de matrimônio, para que o Espírito Santo de Deus os una na caridade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por Deia, que hoje faz aniversário, para que o Espírito Santo acumule de sabedoria e de vida, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E nesse instante você pode fazer o seu pedido, sua intenção, colocar no altar do Senhor sua prece, de modo particular pelo seu trabalho, para que Deus possa recompensá-lo pelo suor, pelas fadigas do dia a dia. Mas vamos lembrar das pessoas doentes, dos enfermos, dos que sofrem, para que o Senhor os visite. Visitar também, Senhor, os hospitais, os profissionais de saúde, os profissionais todos que têm acompanhado e vivido essa pandemia. Ó Pai de bondade, atendei às nossas preces que humildemente vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs, e vamos colocar sobre o altar do Senhor nossa vida e a nossa oferta. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos. Para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério da Sagrada Divina, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Que o coração tem feito comigo, Senhor, Senhor, pelos teus ossos de nossa virtude, trabalho, felicido, pelos amados, Senhor, trabalho, Senhor, de mais faltas e purificar-nos meus companheiros. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja que vos apresentamos com devoção na festa de São Matias, e confirmai-nos por meio delas com a força da vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e cheio de bondade, Pastor eterno, vós não nos abandonais, não abandonais o vosso rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso.
Por ele os anjos proclamam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso Bispo, Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, dentre eles Carlos da Hora Costa, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita, São Matias apóstolo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz,
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Este é o meu mandamento, diz o Senhor: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Podemos nos ajoelhar, irmãos e irmãs, vocês que estão nas suas casas. Faça esse momento de comunhão espiritual. Coloque-se na presença de Jesus, o pão de Deus, o pão descido do céu. Que os frutos da Eucaristia sejam presentes no seu coração. Oremos. Ó Deus, cobri de bênçãos a vossa família, para que pela intercessão de São Matias possamos participar eternamente da gloriosa sorte dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que participou da Eucaristia, você que tem rezado conosco. Vamos manter nossa oração, vamos nos manter firmes na fé. Convidá-los a daqui a pouco, às 20 horas, nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento. E você é nosso convidado a estarmos unidos também diante de Jesus Eucarístico para esse momento de adoração. Você é nosso convidado. A família do Carlos da Hora Costa, meus sentimentos de ressurreição e de esperança. Que Deus possa confortar-vos nesse momento de dor, mas também nesse momento em que nós aguardamos, esperamos a ressurreição
aguardamos e esperamos a vida eterna, cremos nisso. Então a todos vocês um grande desejo de esperança na ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, de São Matias, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando a todos, hoje às 20 horas, adoração ao Santíssimo Sacramento. Você é nosso convidado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.